Bom, pessoal, eu quero trazer agora um outro tema que a gente vai puxar para o nosso quintal, que é o fato de a gasolina subir a partir do próximo sábado, porque vai haver um aumento do ICMS, né, o imposto aqui cobrado pelos estados de 10 centavos sobre a gasolina e de 6 centavos sobre o diesel, o que deve impactar finalmente ali as bombas depois de um tempo em que o governo estava tentando segurar o preço do combustível que já está defasado em relação ao que é cobrado no exterior. A gente lembra que antes havia uma política em que o preço dos combustíveis aqui no Brasil acompanhavam imediatamente qualquer tipo de queda ou alteração que acontecia no barril de petróleo. Com a volta do governo Lula, eles deixaram essa política de paridade de lado e, de certa forma, vão tentando segurar quando estamos em períodos de aumento até que a autoridade ali da Petrobras vai conversar com o presidente da República e fala, olha, a defasagem está em tanto, o que faremos a partir de agora? Então, haverá esse aumento no ICMS. Eu quero saber de vocês de que maneira que isso vai impactar diretamente o consumidor, mas também politicamente o atual governo. Gustavo Segré. A Petrobras é uma empresa mista. Tem participação do governo, tem participação do BNDES, maioritário inclusive, e tem participação de pessoas físicas, fundos de investimentos daqui e do mundo todo. Não é a empresa de uma pessoa e muito menos do presidente da República. Ele não pode definir, eu quero que segure um pouco, quero que aumente mais. Não, são políticas que a empresa deve cumprir. Eu acho que não é uma boa estratégia consultar o presidente sobre o preço do combustível de uma empresa que tem participação privada. É um risco de insegurança jurídica muito grande. E quando você faz populismo com uma empresa que tem participação pública, porém tem participação privada, a questão fica um pouco complexa. Da mesma maneira que se queria diminuir os juros na canetada, provavelmente se queira também colocar o preço do combustível na canetada. Não é bom. O que você acha, Piperno? Só uma coisa que eu fui citado, Zé, até por determinação do ministro Lewandowski, em 2007... o uso de algemas ele é obrigatório quando os presos apresentam determinado nível de periculosidade. Então, por exemplo, o Sérgio Cabral, ele foi algemado e na época... Você está certo em prisões normais, mas a transferência de presos é diferente. Transferência de preso, muito bem. Aeronaves. Isso, em aeronaves. De preso, em aeronaves. Ou seja, aqui em território brasileiro, e que presos são esses? Quer dizer, eles são deportados, eles não são criminosos. É muito diferente isso. Até do ponto de vista legal, uma diferença muito grande, e repito, o ex-ministro Aloysio chamou atenção para um tratado assinado em 2017. Mas, voltando à questão, não foi um aumento aplicado pela Petrobras. Foi um reajuste no ICMS, determinado pelo CONFAS. É porque o reajuste no ICMS ele acontece no mesmo momento em que há a possibilidade de uma conversa da presidente da Petrobras com o presidente Lula para falar sobre essa defasagem de preços que já está acontecendo. Então, na verdade, isso aqui foi uma regularização tributária, que está prevista a partir de fevereiro. Só que ela acontece exatamente no mesmo momento em que há também uma discussão sobre a defasagem. Então, estava todo mundo na expectativa. Vai subir por esse lado aqui ou vai subir para complementar a defasagem em relação ao barril do petróleo no exterior? Já começou a partir de um reajuste tributário, digamos assim. E o que a gente vai aguardar agora é o que vai acontecer em relação à defasagem da Petrobras diante do preço do combustível, ou do petróleo, do preço do petróleo no exterior. Fala, Piperno. Sim, e é por isso que a presidente da Petrobras tem até uma conversa agendada com o presidente Lula para se discutir isso. Os preços estão oscilando, houve um pequeno aumento agora no começo do ano no mercado internacional, mas estavam bem abaixo também. Não vamos lembrar que o ano passado o petróleo durante boa parte do ano esteve aí por volta dos $70. Agora, recentemente, bateu perto de 80. Isso já chegou a atingir lá no momento mais crítico da pandemia cerca de 125. Então esses preços oscilam também. Fala, Gani. Olha só, embora seja uma questão tributária no âmbito estadual, para a população pouco importa. A percepção vai recair sobre o governo federal. Opa!
a gasolina está aumentando. Opa, o diesel está aumentando. E justamente ocorre este aumento num momento de inflação já complicada, principalmente pela inflação de alimentos. E quando a gente fala de alimentos e quando a gente fala de combustíveis, são itens, né? São preços recorrentes, porque você sempre está abastecendo seu carro, você sempre está indo ao supermercado. É diferente, por exemplo, de uma inflação de vestuário, que não é uma compra recorrente que você faça. Portanto, este reajuste politicamente para o governo federal é muito ruim. Ô Zé Maria Trindade, como é que o governo federal vai lidar com mais essa? Porque mexe diretamente com o público que ele está tentando, com o qual ele está tentando conversar, que é a classe média. Pois é, e é um assunto muito delicado e difícil. Na minha opinião, a Petrobras já está bem avançada na privatização, né? Já não é uma empresa pública, já não é uma empresa totalmente dominada pelo governo, por qualquer governante, né? Então, existem ali dificuldades de gestão. Se for meramente técnica a decisão de preço de combustíveis, não é uma empresa estratégica, né? Aí teria mesmo que ser vendida e pronto. Mas vender a Petrobras é preciso preparar o mercado, porque seria transferir um monopólio para a empresa privada. Seria muito mais complexo e muito mais difícil. Então, mas o governo não pode interferir e artificializar preços, porque toda a população, quem não tem carro, começa a pagar para os bacanas andarem aí com diesel, com S10, com as caminhonetes e tudo mais, com carros bebedouros. Por quê? O dinheiro público vai pagar a diferença, alguém tem que pagar a diferença. Então, é um assunto muito complexo. Para mim, tinha que dar autonomia de uma gestão da maneira como é hoje, né? Uma gestão pública acompanhada pelos sócios privados, quem tem ações na Petrobras tem que receber os dividendos, apostou nisso, comprou com seu dinheiro ações da Petrobras. Então é um assunto bem definitivo. Acho que o governo tinha que dizer, olha, é assim a gestão, nomeia o presidente e os diretores da Petrobras, como é no Banco Central, como é a definição de juros, é que define essas políticas. Não é só preço de combustíveis, né? O governo interfere em várias decisões da Petrobras. Arremate, Piperno, o que foi? É importante a gente também salientar o seguinte: em 2024, pela primeira vez na história do Brasil, o petróleo foi o principal produto da pauta de exportações do país, 44,80 bilhões de dólares contra 42,9 da soja. Então a Petrobras se mantém uma empresa extremamente rentável e que tem trazido muitas riquezas para o país.